E nos próximos capítulos da novela Renascer, a Sandra e o João Pedro se tornarão um dos maiores produtores de cacau da região, chocando até mesmo o Egídio e o Inocêncio, que não gostarão nem um pouco disso. O Egídio ordenará que o Marçal acabe com todo e qualquer cacau que a Sandra produzir e que, se necessário, haja derramamento de sangue para que sirva de lição para a moleca não o desafiar. Porém, os planos do Egídio darão completamente errado após a Sandra descobrir o porquê que aquelas terras nunca foram produtivas. Ela conseguirá desmascarar o próprio pai, o incriminar por algo terrível que ele terá feito e escondido naquelas terras, como também conseguirá colocar as próprias terras no nome do Tião Galinha, ao descobrir que o Egídio nunca foi o dono e que forjou uma série de documentos. Ela enfrentará o pai, exigirá a verdade, mas o Crápula desconversará, dizendo que a Sandra colocou a mão em um vespeiro e que por isso precisará pagar com a sua vida. Por sorte, a Santinha fará sua última aparição e mudará tudo, salvando não apenas a Sandra, mas todos os trabalhadores, fazendo o Egídio ter um castigo jamais visto antes. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que o Egídio e o Marçal pagassem por suas maldades. Tudo poderá acontecer assim que os trabalhadores começarão o manejo nas terras do Egídio, o mesmo manejo que aprenderam a fazer na fazenda do João Pedro. Olha, dona Sandra, vamos aplicar o melhor manejo que já aprendemos nessa vida e vamos produzir fruto melhor que o do Inocêncio, que me perdoe a desumildade, dirá o Tião Galinha, deixando a Sandra animada. Pois isso mesmo, Tião, eu quero ver essas terras dando frutos do bom e do melhor, responderá a Sandra, observando o esforço dos trabalhadores. Porém, dias se passarão e a produção não avançará como esperado. A Sandra começará a perceber que algo estará errado. Pois, João, essas terras não estão respondendo. Já tentamos de tudo e nada dá certo. Já trocamos a adubação, já trocamos a semente, já trocamos o manejo e nada. Tem alguma coisa de errada, João, não tem? Comentará ela, frustrada. Tá estranho mesmo, Sandra. Eu nunca que vi uma terra tão ruim de produzir. Vamos ter que investigar isso mais a fundo, responderá o João Pedro, preocupado. Decidida a entender o que estará acontecendo, a Sandra organizará uma inspeção minuciosa nas terras. O Tião e os trabalhadores se juntarão a ela. Pois vamos averiguar cada palmo dessa terra. Tem coisa errada aqui, determinará o Tião, com a voz firme. Enquanto explorarem a fazenda, a Sandra encontrará um canto escondido atrás de um barracão velho. Ao se aproximar, verá sinais de movimentação recente. Pois, João, Tião, venham aqui. Tem alguma coisa aqui que tá me chamando a atenção, chamará ela, agachando-se para examinar o solo. O João e o Tião se aproximarão rapidamente. Pois o que foi, Sandra? O que você tá vendo aí? Perguntará o rapaz, curioso. A Sandra começará a cavar com as mãos e encontrará um saco plástico enterrado. Pois tem alguma coisa aqui dentro, dirá ela, abrindo o saco com cuidado. Para surpresa de todos, o saco conterá substâncias químicas que serão usadas para sabotar a terra. Pois isso aqui é aquele trem verde. Alguém deve estar sabotando a terra de propósito, por isso que não está produzindo, exclamará a Sandra, indignada. Pois desgraça, eu sabia que tinha coisa errada, mas quem que faria uma coisa dessa?
Questionará o João, com raiva. Ele, então, se responderá: Mas nós não sabemos, mas vamos descobrir quem é o infeliz que não quer que essas terras saiam do lugar. Determinada a descobrir a verdade, o João Pedro reunirá os trabalhadores. Pois vamos precisar de ajuda de todo mundo para saber quem que tá por trás dessa sabotagem. Tem que ter mais coisa escondida por aqui. Os trabalhadores começarão uma busca minuciosa pela fazenda, revirando cada canto. Entre murmúrios de desconfiança e olhares atentos, todos estarão empenhados em desvendar o mistério. Enquanto isso, o Egídio, em sua casa, observará a movimentação com desdém. Pois eles nunca vão descobrir, pensará ele, satisfeito com o próprio plano. O Egídio estará determinado a manter seu segredo a qualquer custo. A Sandra, cansada, não desistirá. Pois João, a gente tem que achar alguma prova concreta. Tem que ter mais dessas coisas escondidas por aqui, dirá ela, com a voz trêmula de raiva e cansaço. Eu sei, Sandra, mas vamos precisar de mais tempo e paciência, responderá o João Pedro, tentando acalmá-la. O Tião, que estará cavando perto de uma árvore, gritará de repente: Pois eu achei mais um saco desse aqui. Tem mais trem verde enterrado por aqui. Todos correrão até ele, encontrando mais provas da sabotagem. Pois isso não pode continuar. A gente precisa denunciar isso, declarará a Sandra, segurando o saco do antídoto com firmeza. Mas pra quem, Sandra? Não pode ser pra qualquer um. Precisamos de prova e de alguém que escute a gente, retrucará o João Pedro, preocupado com a reação das autoridades locais. No outro dia, a Sandra acordará bem cedo e decidirá andar pelas terras. Ela pegará um cavalo e de longe verá o Marçal abrindo os sacos e tacando os produtos ruins na terra. Meu Deus, por que painho mandaria ele fazer uma coisa dessa? É ele então que vem sabotando a própria terra. Mas o que ele ganharia com uma coisa dessa? Pensará Sandra, sem entender nada, mal sabendo o que está por trás de tudo isso. Horas mais tarde, a Sandra decidirá ir até as terras do João Pedro. Montada em seu cavalo, ela irá até lá. Ao chegar, ela verá o João trabalhando arduamente ao lado da Zinha e do Pitoco. Pois João, eu descobri, é Marçal. É o capanga de meu pai que anda sabotando a terra. Mas se tem uma coisa que eu não entendo, é que o que painho ganharia sabotando o próprio solo? Dirá Sandra, descendo do cavalo com urgência na voz. O João Pedro ficará indignado e também não entenderá. Será que aquela desgraça tá fazendo isso só pra não ver o povo da lona indo bem? Essa é a única explicação, Sandra? Perguntará ele, franzindo a testa com desconfiança. Pois acho que não, João. Acho que tem algo maior por trás disso. E eu vou descobrir, dirá Sandra, com os olhos brilhando de determinação. Determinada a ajudar a Sandra, o João reunirá o Tião e os outros trabalhadores. Pois vamos precisar de todo mundo para investigar isso mais a fundo. Tem coisa errada aqui, e vamos descobrir o que é, dirá ele, com firmeza. A Sandra, o João, o Tião e os trabalhadores começarão a explorar a fazenda do Egídio novamente, agora com um propósito mais claro. Eles procurarão por qualquer indício que revele as verdadeiras intenções do Egídio. Enquanto exploram, a Sandra encontrará um velho baú trancado no quarto de um casebre abandonado nas terras do Egídio. Pois João, olha isso aqui, eu acho que encontramos algo importante, dirá ela, chamando o rapaz com a voz trêmula de expectativa.
O João e o Tião ajudarão a Sandra a abrir o baú. Dentro encontrarão documentos antigos e uma série de mapas detalhados da região. Entre os papéis haverá um título de posse falsificado das terras. Pois essas terras nunca foram de Painho. Ele se apossou delas ilegalmente, João. Revelará Sandra, chocada ao ler os documentos. Pois que desgraça. Então é por isso que ele estava sabotando tudo, pra ninguém descobrir a verdade. E pra isso aqui nunca produzir nada. E ainda é contra o povo da lona. Dirá o João, com raiva na voz. Com as provas em mão, a Sandra decidirá confrontar o Egídio. Pois João, Tião, vamos até a delegacia com isso. A gente tem que fazer ele pagar pelo que ele fez, não é certo? Dirá ela, determinada. Chegando à delegacia, eles apresentarão os documentos ao delegado, que ficará impressionado com a quantidade de provas. Pois isso é muito grave, Sandra. A gente vai abrir uma investigação oficial e vai prender o Egídio. Isso que ele fez é um crime gravíssimo, dirá ele, começando a organizar a operação. Mas será que ele precisa ser preso, delegado? Talvez poderia fazer alguma coisa, né? Conversar. Eu não sei se prender Paim ia ser a solução. Perguntará a Sandra, que sentirá pena do pai. Mas depois voltará atrás vendo o quanto o vilão é maldoso. Depende, dona Sandra. A gente tem que ver como eram as terras antes de invadir e quem eram os proprietários, dirá o delegado, começando a investigação. Ele então pedirá mais detalhes e documentos e começará a examinar a fundo a situação das terras e as ações do Egídio. A polícia conduzirá uma busca minuciosa na fazenda do Egídio, procurando por mais provas. Durante a investigação, eles encontrarão registros antigos que mostrarão que as terras pertenciam a uma família humilde que foi para a cova em um incêndio criminoso. Apenas um filho conseguiu escapar e deixou uma carta revelando a verdade. Pois isso é um crime horrendo. O Egídio não só se apossou das terras ilegalmente, mas também destruiu a vida de uma família inteira. A carta diz que foi ele que botou fogo, porque os proprietários não queriam sair e nem vender. Comentará o delegado, indignado. Pois vamos ter que prender ele, dona Sandra. Não tem outra solução. A Sandra, com o coração apertado, entenderá que essa é a única maneira de fazer justiça. Pois eu sei, delegado. Faça o que for necessário, dirá ela, com lágrimas nos olhos. Com a investigação concluída e as provas em mãos, a polícia seguirá para a casa do Egídio para prendê-lo. Pois Egídio, você tá preso por posse ilegal de terras, sabotagem e crime de ter mandado pessoas para a cova, anunciará o delegado, algemando o coronel. O Egídio resistirá, furioso. Pois vocês não podem fazer isso comigo. Essas terras são minhas, gritará ele, enquanto é levado pela polícia. Pois eu vou me vingar, Sandra. Você vai pagar por isso. A Sandra, observando a cena de longe, sentirá uma mistura de tristeza e alívio. Pois isso precisava ser feito, João. Não podia deixar ele continuar com essa injustiça, dirá ela, segurando a mão do caçula do Inocêncio. Com o Egídio na prisão, a Sandra, o João e os Tião e os trabalhadores começarão a trabalhar arduamente para recuperar as terras. Agora sim, a gente pode começar do zero, dirá o João, determinado. O Tião coordenará os trabalhadores, ensinando o manejo correto do solo. Pois vamos fazer essas terras florescer de novo, pessoal. É nosso dever, incentivará ele com entusiasmo. Depois de semanas de trabalho intenso, os primeiros sinais de recuperação começarão a aparecer. O solo, antes infértil,
começará a mostrar vida. Pois olha só, Sandra, os pés de cacau tão brotando, e é assim mesmo, já estamos no caminho certo, dirá o Tião, com um sorriso no rosto. A Sandra observará, emocionada. Pois isso é só o começo, Tião e João. Essas terras vão dar muito frutos. Eu tenho uma ótima ideia do que fazer com elas, já que com o painho na prisão eu não vou dar conta sozinha, dirá ela, com esperança. Com as terras prosperando, a Sandra tomará uma decisão importante. Tião, você e o povo da lona merecem essas terras. Vocês trabalharam duro e são parte disso. E eu não conseguiria plantar um pé de cacau que seja e colher sequer um arroba se não fosse por vocês, dirá ela, emocionada. O Tião ficará surpreso e grato. Pois, dona Sandra, você quer dizer que eu vou ter meu pedacinho de chão? É isso mesmo? Perguntará o trabalhador, que ficará quase sem acreditar. Pois é isso mesmo, Tião. Essa aqui vai ser seu pedacinho de chão, seu e de Joana e seus meninos, responderá a fazendeira. Pois isso é uma honra. A gente vai conseguir cuidar dessas terras com todo o carinho e amor do mundo, dirá o Tião, já chorando. O homem, em seguida, se ajoelhará e agradecerá ali mesmo. Ele tirará seu demo da garrafa e dirá: Você me abriu os caminhos, seu pestinha, e não é com inocêncio teve a sorte de te ter? Enquanto isso, mesmo na prisão, o Egídio não desistirá de sua vingança. Pois eu vou acabar com tudo que vocês construíram. Vocês que se preparem porque eu vou agir e na bala. E como diz o velho ditado, não é mesmo? Chumbo trocado não dói. Ameaçará ele, enviando recados através de seus capangas. Sabendo das ameaças do Egídio, a Sandra começará a se preparar para proteger as terras e as pessoas. Pois a gente não vai deixar ele destruir o que construímos, nem que eu coloque dinheiro de meu bolso para proteger esse povo tudo daqui, dirá o João, determinado. O Tião organizará os trabalhadores para vigiar a fazenda dia e noite. Pois vamos ficar atento, minha gente. Não podemos deixar nada de acontecer com nossas terras, nem com o nosso povo, porque esse infeliz é perigoso e ele não brinca com a ameaça, instruirá ele com firmeza. Em uma noite de tempestade, o Marçal tentará atacar a fazenda a mando do Egídio. Pois essa é a nossa chance, vamos acabar com tudo, eu quero tudo queimado, não pode sobrar um cacau grudado no pé, murmurará ele pros seus comparsas, enquanto se aproximam das plantações. Mas o Tião e os trabalhadores estarão prontos. Aí pessoal, eles estão vindo, vamos defender nossa terra, gritará o Tião, liderando a defesa. Uma batalha intensa se seguirá, com o Marçal e seus capangas tentando destruir as plantações. Mas os trabalhadores, motivados pela justiça e pelo amor à terra, resistirão bravamente. Eles pegarão arma e facão. No meio da confusão, a polícia chegará, alertada pelo João Pedro. Marçal, você tá preso por tentativa de sabotagem e conspiração, anunciará o delegado, algemando o capanga do Egídio. Com o Marçal e seus comparsas presos, a fazenda finalmente estará segura. Pois a gente conseguiu, Sandra. A terra é nossa e ninguém vai tirar isso da gente, dirá o João Pedro, com alívio. Com as ameaças afastadas e as terras prosperando, a Sandra, o João e o Tião e os trabalhadores celebrarão a nova fase. Pois essa terra é símbolo de resistência e renovação. Vamos continuar cuidando dela com todo o amor, dirá Sandra, emocionada. E agora, você gostaria que o Tião Galinha ganhasse um pedaço de terra para chamar de seu? Sim ou não? O Tião deveria terminar a novela ao lado da Joana ou de outra mulher? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.